Oi, gente. Tô aqui mais uma vez para compartilhar sobre meu roteiro de viagem, dessa vez para Santiago do Chile. Eu fui na primeira semana de junho, tem mais ou menos uns 3 ou 4 dias que eu voltei e já tá aqui tudo fresquinho para compartilhar com vocês, para ver se ajuda ao máximo no planejamento de viagem de vocês também. Eu vou compartilhar com vocês meu roteiro de 5 dias, mas também algumas dicas práticas sobre alimentação, transporte, segurança, que podem ajudar vocês a se situarem melhor na cidade e aproveitar melhor também as férias que vocês forem passar lá, principalmente nesse período agora de inverno. Vamos lá, meu roteiro foram 5 dias inteiros, mais duas metades de dia. A primeira foi quando eu cheguei lá, eu cheguei mais ou menos 1 hora da tarde, então até eu chegar no hotel, deixar as malas, sair, alugar roupa, fazer o câmbio e outras coisas. Eu deixei esse dia mais vazio para fazer tudo isso e também para descansar. E no último dia também foi a mesma coisa. O meu voo era meio-dia e eu precisava sair cedo do hotel. Então, para fazer tudo isso, acabou que eu tinha 5 dias inteiros lá. Eu dividi mais ou menos assim. Foram 2 dias para montanha, um para conhecer o Parque de Farellones e um para conhecer o Parque de Vale Nevado, mais um dia para conhecer a capital de Santiago ali, para andar e conhecer os pontos turísticos, um dia para conhecer Valparaíso e Vinha do Mar e outro dia para conhecer as vinícolas. E se você tiver mais dias disponíveis, você pode voltar para a montanha ou você pode ir no shopping fazer compras, você pode ir em mais vinícolas. Eu vi muita gente falando que gosta de ir para lá para comprar vinhos, para comprar perfume, que é mais barato. Então, tenho certeza que você vai encontrar várias outras opções. E você pode fazer outros passeios também, como a da Isla Negra, que eu não fui porque não deu tempo, ou Cajón del Maipo, que eu também não fui porque estava fechado no período. Você pode conhecer Portillo, que eu também não fui porque eu já ia conhecer outros 2 lugares na montanha que me interessavam muito mais. Então, assim, opções na internet você vai achar várias, mas esse roteiro pra mim foi o suficiente. Saí de lá mega feliz, acho que se eu tivesse ficado mais tempo também não ia fazer tanta diferença. E é por isso que eu tô compartilhando aqui com vocês. No correr do vídeo eu vou explicar melhor esse roteiro, mas agora eu vou falar sobre alguns outros pontos que podem ajudar. E se você tiver alguma dúvida, você pode olhar aqui na descrição do vídeo, nos capítulos, tá tudo dividido para ajudar você por tema, né, a se nortear. E vamos lá. Primeiro tópico, transportes. Não pegar táxi de jeito nenhum. Você vai ver em vários outros vídeos, vários outros blogs de que taxistas lá têm uma fama péssima, é muito perigoso. Eles passam golpe e eles passam golpe mesmo. Então, se você estiver saindo do aeroporto e você quiser ir para algum lugar, você pode pegar o táxi oficial dentro do aeroporto. E no meu caso, eu peguei a Transvip, que tem um guichê lá dentro, ou com o transporte coletivo, que saía mais barato, ele passa em outros lugares para deixar o resto do pessoal e também vai te deixar na porta do seu hotel. Eu achei 100% seguro, eu optei por essa empresa justamente porque eu vi um outro vídeo aqui no YouTube também recomendando e tô aqui para ratificar que na minha experiência deu tudo certo. Em relação ao retorno, eles vão te perguntar se você vai querer comprar ida e volta também, porque sai mais barato. Aí eu já não sei se eu recomendo tanto. Vi alguns vídeos falando que teve casos que eles não passaram pra te buscar. Então eu optei por comprar só a ida e a volta eu fiz de Uber. E aí já entramos no segundo tópico, é de que o Uber, eu acho que nesse contexto de que taxistas são muito perigosos, que eles te passam golpe, o Uber ele funciona muito, muito bem lá. Não é legalizado, mas você vai conseguir pedir seu Uber dos lugares que você tá em geral. Eu precisei pegar Uber pra ir fazer um trecho do trajeto no dia que eu tava indo nas vinícolas e para voltar para casa também, e foi super tranquilo. E na ida pro aeroporto também eu fui de Uber, que eu achei mais seguro. O preço tava razoável, nada muito absurdo, e você não vai correr esse risco de levar um golpe. E sobre o táxi, eu conheci umas senhoras que elas levaram golpe de taxista, então realmente acontece. Elas me falaram que elas estavam no Sky Costaneira e já era mais tarde, então elas acabaram perdendo um pouco a hora e já eram umas 8, 9 horas. Elas pediram Uber, só que o Uber, como já estava muito tarde, e lá é um ponto turístico de muita concentração, o Uber não estava aceitando, e aí a única alternativa que elas tinham era pegar um táxi. E elas falaram que o táxi, assim, que o taxímetro, ele rodava alucinadamente. E sendo que o hotel deles era perto. E aí, numa corrida de 15 minutos, elas falaram que gastaram cerca de R$ 200, que tiveram que pagar cerca de R$ 200 numa corrida minúscula, justamente por causa disso. Então, assim, uma corrida que ia gastar, sei lá, R$ 30,
o taxista cobrou 200. Então, assim, realmente minha recomendação, não pegue de jeito nenhum, evite o máximo que você puder. Além disso, em relação à alimentação, quanto aos preços, pelo menos nos restaurantes que você vai encontrar e os lugares que você vai caminhar, realmente a comida é muito cara, você não vai encontrar nada por menos de 60 reais, mais ou menos. Tudo é cerca de 10 mil pesos. 10 mil, se você procurar muito, você vai achar algo ali por 7 mil, 8 mil. E se você sentar num restaurante desse de 10 mil pesos pra comer, você pedir um refrigerante, alguma coisa assim, e ainda com os 10%, tudo mais, vai ser no mínimo uns 15 mil pesos, que dá cerca aí de uns 75, 80 reais cada refeição. Já vá sabendo isso, e uma das coisas que eu fiz e que me ajudou bastante, principalmente porque em alguns dos passeios você vai estar muito corrido, né? Então você não vai ter tempo de almoçar ou de tomar café da manhã. Então eu passei num dos mercados, e lá em Santiago você vai encontrar mercado a todo lugar. E eu comprei alguns bolinhos, comprei aqueles iogurtes com proteína que estavam na promoção e que já ajuda bastante, né, a manter ainda uma dieta saudável. E eu deixava para almoçar uma vez por dia em algum lugar, ou para jantar assim num lugar melhor, uma vez por dia, em vez de ficar almoçando, jantando e comendo fora todo o tempo. Agora, com relação à segurança, a minha dica principal é: não ande com o celular na mão na rua. Você não vai ser assaltado, você não vai ser roubado lá, não vão te aproximar assim, tentar puxar força na sua cara. E deixa pra consultar seu celular dentro dos ambientes, dentro de uma loja, dentro de um museu, dentro de um lugar mais seguro. E se você ficou com medo, ou não te deu muita segurança, mas ainda assim você quer conhecer Santiago, você tem a opção de fazer um city tour de graça. A própria prefeitura oferece city tour, eles têm ali na Praça das Armas, que você vai encontrar o ponto de encontro. Eu vou deixar um link aqui embaixo também que oferece esse city tour, você vai ver que é totalmente gratuito, e aí você vai ter mais segurança de estar com guia, de estar com outras pessoas ali, conhecer com calma a região que você quer. Falando de câmbio, de dinheiro e etc. O que eu achei? Eu fiz as contas e o cartão Nômade, pelo menos que é o que eu uso, ou utilizar o cartão de débito internacional, ele foi o que valia mais a pena. Primeiro porque você não precisa ficar trocando dinheiro, você não vai perder tanto. O câmbio que eu precisei fazer lá, ele foi muito menor. Então, a maioria do tempo, tava usando a comodidade de usar o cartão de débito. Todas as lojas que eu entrei aceitavam, todos os lugares aceitavam. O único ponto que não aceitou, que só aceitava dinheiro, foi no metrô, para comprar o cartão do metrô e recarregar. Tirando isso, todos os outros lugares foi super tranquilo de usar o câmbio. Então eu recomendo bastante. Talvez agora seja um pouquinho complicado, né? Porque dessa semana, do dia que eu tava saindo de lá até hoje, o dólar aumentou bastante, tá tendo uma especulação aí financeira, né? Então talvez não seja mais tão atraente, mas vale a pena você pesquisar aí direitinho para ver e fazer as contas para ver o que vale mais a pena para você. Mas em câmbio, geralmente a conversão que se faz é que 60 reais é 10 mil pesos, né? Então, 1.000 pesos é 6 reais, mais ou menos isso, e vai flutuar um pouquinho aí, mais ou menos. Agora, falando de passeio de neves, mais especificamente aluguel de roupas. Eu já tinha visto isso em outros lugares, aqui também eu recomendo você alugar roupa em Santiago. Tem algumas lojas que você vai ver lá no centro, lojas que alugam roupa por 60, 70 reais, e eles alugam um kit, né? Que é a jaqueta, a calça, a bota e o óculos. Vale muito a pena, sai muito mais barato. Se você for alugar com o transfer ou com outros lugares assim, ou em outros lugares no próprio dia da passagem, vai sair pelo menos uns 180 reais. Então é pelo menos 3 vezes mais caro. Então se você tem um tempinho, você chegou antes, etc., que foi o que eu fiz, vai lá, aluga, sai muito mais barato, você vai economizar dinheiro. A única coisa é que para você fazer o aluguel dessa roupa, você precisa deixar um documento seu. Então, eu já sabia disso, eu levei a identidade, mas você pode deixar CNH, você pode deixar passaporte, mas é bom você deixar um outro documento, porque quando você for no parque, para pegar o aluguel do equipamento, por exemplo, de esqui ou de snowboard, você vai precisar deixar outro documento. Então, é bom você ter uns 2, 3 documentos pessoais aí. E por fim, sobre roupas, o que você precisa saber é que essas roupas que você aluga são a última camada, a terceira camada, que é a camada impermeável e com um pouco ali de conforto térmico. Então você precisa ir com as primeiras 2 camadas, que senão você vai passar frio.
Porque a roupa pra neve, ela funciona em 3 camadas. A primeira, a segunda pele, que é uma camada térmica. E aí você vai precisar comprar aqui no Brasil, você pode comprar lá mais caro, mas você não vai conseguir alugar, porque é tipo uma camiseta grudada no corpo, uma camiseta e a calça. A segunda camada é a camada de fleece, que é uma camada que vai te esquentar. É tipo um algodãozinho, eu não sei dizer muito bem, então eu fui com a calça também e a blusa de fleece. E essa terceira camada, que é a camada impermeável, que não vai deixar a neve te molhar ou alguma coisa assim, caso você caia ou caso comece a nevar. Essa última camada você consegue alugar. As outras você já tem que estar com ela, tá? Então saiba muito bem e nisso vale a pena, não mesquinha. Compra isso mesmo, não inventa de falar assim, ai, vou usar essa blusa aqui que eu tenho, que é melhorzinha, tudo mais, porque senão você vai correr o risco de passar frio e não é confortável. No meu último dia que eu fui pro Vale Nevado e tava 1 grau lá, mesmo com todas essas camadas corretamente, etc., ainda tava frio, ainda, assim, não esquentava 100%. Então, tenha esse cuidado, sabe? Não vai estragar sua viagem por causa disso, correr o risco de pegar uma gripe ou alguma coisa assim, porque você não quis investir em roupa. E aí, falando especificamente dos passeios na neve, eu fui em 2 parques. Foi o Parque de Farellones e o Parque do Vale Nevado. Farellones é muito legal. É um parque para toda a família, para brincar de tudo. Além de ter aulas de esqui e outras coisas assim, tem muitas outras atividades. Tem tirolesa, tem esquibunda, tem você descendo umas boias, você pode descer nos trenozinhos, tem tipo uma corrida de carrinho lá na neve. É muito, muito, muito legal. Super recomendo. Acho que pra quem não conhece neve, pra quem quer se divertir e brincar, é o melhor parque. E o Vale Nevado, por outro lado, é um parque de esqui, é um centro de esqui, então não vai ter outras atividades pra você fazer lá além disso. Você pode ir, você pode ficar brincando na neve se você quiser, né, fazendo bolinha de neve, mas a atividade central deles são as pistas de esqui, então já vá sabendo que você vai pra esquiar. E o que eu recomendo é você levar comida e água pra esses parques, porque lá é tudo caro e você não vai querer perder tempo em fila para comer ou pra fazer outras coisas, quando você poderia estar brincando, né? Até porque o tempo no parque é curto, você vai chegar lá, dependendo do seu transfer e dependendo do trânsito lá, você vai chegar lá por volta de 9 horas, mais ou menos, e o meu transfer, às 3, 3h30, já tava buscando a gente pra ir embora. Porque eles tentam evitar ao máximo o trânsito de Santiago lá na capital. Então você vai ter ali 6 horas, 6 horas e meia, que parece muito, mas não é, porque são muitas coisas pra fazer. Então aproveita o seu tempo ao máximo, leva comida, leva água pra você economizar e só vai. Leve protetor solar, protetor labial e óculos escuro também. Se você ficar sem óculos escuros, você corre o risco de machucar a sua retina, de ter alguma lesão também que você quer evitar, porque é muita neve, muito branco, então reflete muita luz. Protetor solar e protetor labial, a mesma coisa. Você pensa que tá frio, que não tá queimando, mas você corre o risco de se machucar, então tenha esse cuidado leve, não esqueça de jeito nenhum. Em relação ao transporte para esses parques de neve, você vai precisar reservar um transfer. Você não vai conseguir pedir Uber, porque ainda que o Uber te leve até lá em cima e vai ser uma jornada cara e longa, ele não vai te buscar. Ele não sobe para te buscar porque a pista fica fechada. Então você vai ter que reservar um transporte, um transfer com alguma agência de turismo para ela te levar lá. E aí esse transporte fica lá e depois ele te busca. Como funciona esse transporte? Eles te buscam muito cedo. Eu mesmo, em um dos parques, eu tive que acordar 4h50 da manhã, porque 5h20 eles estavam passando no meu hotel. 7 horas eles param na loja pro pessoal que não conseguiu alugar roupa, para tomar café da manhã e etc. E mais ou menos umas 8h30, 9 horas ele já tá chegando lá no parque. Tirando que, como a estrada é muito sinuosa, eu não recomendo ir sozinho, a não ser que você já tenha mais conhecimento ou que você vá com mais gente, né? Mas é uma estrada um pouco mais perigosa, então você vai ter que reservar esse transfer. Agora, sobre o Parque de Farellones, especificamente, minha primeira recomendação é: eu optei por fazer a aula de esqui em Farellones, porque falaram que era mais amigável, e realmente a pista é muito menos assustadora do que no Vale Nevado. É uma pista menor, mas é uma pista muito mais tranquila, menos íngreme, e esqui e snowboard, eles aceleram muito rápido, eles deslizam muito, então me transmitiu um pouco mais de segurança. Mas eu acho que os dois, o pessoal que eu vi que tava fazendo, que fez a aula de snowboard e de esqui no Parque Nevado, também gostaram, no Vale Nevado. Então eu acho que vai depender de você. Em média, vai sair, pelos meus cálculos, saiu mais ou menos o mesmo preço
O ingresso de Farellones é mais barato, mas com a aula de esqui fica praticamente o mesmo preço do ingresso do Ski Day no Vale Nevado. E por último, é que se você tem um cartão Visa, você tem um desconto lá de 15%, e nas quintas-feiras esse desconto chega a 30%. Então, eu não sei, no meu caso, como foi na primeira semana que estava aberto o parque, eu não peguei muita fila, peguei acho que uns 30 minutos de fila mais ou menos, e valeu a pena esse desconto de 30%. Agora, se você vai na altíssima temporada, tá com medo de pegar muitas filas, então você vai ter que pesar aí se vale ou não a pena esse desconto ou perder muito tempo por causa disso. Vi alguns relatos recentes do pessoal falando que já perdeu 2 horas na fila atualmente, quando tá mais cheio. E dependendo, eu acho que se vai no final de semana, deve estar mais cheio ainda, né? Então, você vai ter que decidir aí qual a sua prioridade. Sobre o Vale Nevado, a única coisa que eu queria falar é que eu cometi uma burrice enorme, porque eu já tava meio machucado eu já tava assim, com o pulso um pouco dolorido de ter ido no... Sobre o Vale Nevado, o que eu queria falar é que eu já tava com o pulso um pouco dolorido da última aula de snowboard, né? Então eu decidi que eu não ia fazer snowboard lá. Mas eu pensava que tinha outras coisas pra fazer. Se fosse hoje, eu teria feito o snowboard sem a aula, mas eu teria pegado o equipamento pra brincar lá. E é justamente sobre isso que eu vou falar, porque o preço pra você entrar e pra você passear nas gôndolas lá é o mesmo preço da aula de esqui com o equipamento e as gôndolas. Então eu acabei pagando, foi até mais caro, eu acabei pagando mais caro pra não ter o equipamento e para ter acesso exatamente aos mesmos lugares. Então não vale a pena. Se você for lá pro Vale Nevado, pega o Ski Day mesmo, que é o que vale mais em conta, e aí você vai poder esquiar e brincar lá tanto que você quiser, e na hora que você descansar, você pode ir pra algum lugar e sentar um pouco e fazer outras coisas, mas não deixe de pegar, porque foi uma burrice muito grande minha. Agora, dica de ouro pro passeio das vinícolas. Vale muito a pena você ir sozinho, você não fechar um pacote para as vinícolas. Você vai de metrô, tem 2 vinícolas que você vai conhecer indo de metrô, que você vai conseguir chegar, né, indo de metrô sem precisar de um passeio ou de Uber, que é a Cousinho Macu e a Concheitoro, que é a maior vinícola de certa forma lá. E por que eu tô falando isso? Sai metade do preço, você vai gastar muito pouco com o cartão do metrô e etc. Eu acho que cerca de R$ 30. Você faz todo o trajeto entre as 2 vinícolas e você vai economizar aí uns 400, R$ 500. Com esse dinheiro você vai conseguir comprar ou fazer passeios melhores, né? Conhecer outros vinhos, os vinhos prêmios, que foi o que eu optei por fazer. E aí você, pelo próprio site das vinícolas, você consegue reservar a opção que mais te agrada lá. Então sai muito mais barato. Nossa, eu recomendo 1000 vezes isso. Eu acho que o ponto alto do vídeo é esse aqui. Eu vou deixar aqui na descrição o link que eu usei, que indica mais ou menos como você tem que fazer para você chegar nessas vinícolas. E é bem assim mesmo, ele tá muito bem explicado, ele é o suficiente pra você saber. Você só precisa saber andar de metrô, né? Mas isso é muito intuitivo. Além disso, na hora que você for reservar pelo site, você vai ver que tem vários dos tours, eles têm em português, o que é muito legal. Tem muita gente, muitos instrutores que falam português lá, então vai ser muito útil pra quem não entende bem espanhol, ou até pra quem tá lá viajando e não quer quer conseguir fazer uma pergunta sem precisar traduzir 1000 vezes, sabe? Sobre o passeio de Valparaíso e Vinhas do Mar, não foi o meu preferido, eu não achei tão incrível assim, achei meio dispensável, mas é legal pela história, que você vai descobrir lá, que é como se fosse uma segunda capital lá do Chile. Nesse caso, você também vai ver que dá pra chegar nessas cidades andando de ônibus ou alguma coisa assim, ou fazendo alguma integração. Mas a minha recomendação aí já é diferente, já é fechar o passeio mesmo. Se comparado com outros passeios, não vai estar tão caro, você vai ter um conforto de ter o guia lá, de te buscarem no seu hotel, de você ter menos trabalho, sabe? De você passar menos perrengue, tirando que o guia ele vai te guiar ali por dentro de Valparaíso e Vinha del Mar, dos lugares principais que você precisa conhecer, porque senão você ia ficar também ali por conta própria, ia ter que andar bastante e talvez seja mais cansativo, e é aí que não vale tanto a pena mesmo. Então eu recomendo bastante você procurar uma agência e ir na que valer mais a pena pra você. E aí estamos encerrando o vídeo finalmente, eu acho que já falei tudo que eu tinha
pra falar. Mas se você ficou ainda com alguma dúvida ou ficou faltando alguma coisa, você pode perguntar aqui nos comentários que eu respondo tudo. E também, se você gostou, se você achou informativo, se te ajudou de alguma forma, deixa um like no vídeo. E é isso, até mais e boa viagem pra você. Tchau, tchau.